Então, vamos lá, pessoal. Primeiro exercício da primeira semana. Calcule a área total de um prisma reto, cuja base é um triângulo retângulo de lados medindo 3, 4 e 5 e cuja altura é 8. Então, bora cá. Ele quer saber a área total desse prisma, tá? Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui, de lados 3, 4 e 5 e um prisma reto, não é oblíquo, de lado de altura 8. Então, vamos pensar, a área total seria, duas vezes a área da base, que é a tampa e o fundo, mais a área lateral, que são as faces que são retângulos. Então, duas vezes. Eu tenho que pensar o que eu tenho na base. Eu não tenho triângulo retângulo, então, eu não posso usar lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu tenho que usar bases vezes altura sobre 2, tá? Como ele é retângulo, aqui, ó, base vezes altura. Então, a área total vai dar duas vezes. A base é 4, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Mais. Por que eu coloquei área de retângulo 1, área de retângulo 2 e área de retângulo 3? Porque esse retângulo aqui tá do lado aqui, ó, ele é 4 por 8. Então, base vezes altura, 4 vezes 8. Esse de trás aqui, ó, é 5 por 8. 5 vezes 8. E esse aqui do lado de cá é 3 por 8. Então, vamos somar quanto que dá a área total desse prisma. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Dividido por 2 é 12. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. E 3 vezes 8, 24. A área total vai dar 12 mais 32 é 44. 84. 86. Ó, 12, 44. 84, 88, 108. Então, 108 centímetros quadrados é a resposta da atividade, como eu já tinha até feito ali, ok? Depois vocês podem acompanhar no PET essa resolução. Exercício 2. Um paralelepípedo reto retângulo, cuja altura média é 8, tem por base um quadrado de área medindo 36 centímetros quadrados. Qual a medida da sua diagonal? Bora aqui. Então, isso aqui é um paralelepípedo. Desculpa o desenho aí, foi feito à mão. Então, ele está falando que a base dele aqui é um quadrado e que essa área aqui tem 36 centímetros quadrados. E cuja altura aqui, ó, é 8. É só eu girar ele assim, dá para vocês verem melhor. Que vira até um prisma quadrangular, não é isso? Então, vamos lá. O que ele quer aqui? Ele quer qual a medida da sua diagonal. Para mim ter a diagonal a gente viu que é raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu preciso saber o A, o B e o C. Vamos supor, o A vale 8, o B e o C eu tenho que saber. Só que ele me deu que essa área da base aqui mede 36. Só que é a base minha? Não é um quadrado? Qual que é a forma da área do quadrado? É lado ao quadrado é igual a 36. O inverso da potência é a raiz. Daria mais ou menos 6, mas como a gente está falando de lado, o lado mede 6. Então, quer dizer que o C mede 6 e o B mede 6. Então, a diagonal vai ser quem? Raiz quadrada de quem? 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Diagonal vai ter 64 mais 36 mais 36. Isso aqui vai dar raiz de 136. Vamos ver se dá para fatorar? 136 dá por 2, que dá quanto? 68.
por 2 dá 34, por 2 dá 17, não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, não dá por 7, não dá por 11, não dá por 13, dá por próprio 17, que ele é primo. Então, não é cada 2 são para fora, então o 2 saiu e esse aqui ficou lá dentro. Então, a resposta vai dar, esse aqui saiu, 2 raiz de, quem ficou lá dentro? 2 vezes 17, 34 centímetros. Tranquilo? Muito fácil essa questão. Vocês vão notar que geometria espacial não cai no Enem, não. Despenca, tá? Sempre tem questão de geometria espacial no Enem. Não, nunca vi falhar, não. Então, vamos lá. Enem de 2014. Na alimentação do gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Eles guardam dentro do solo esse alimento para dar aos animais depois, ao gado, ao cavalo. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, que é esse prisma aqui, tá ok? Conforme na figura. Considera um silo de 2 metros de altura, então ele tem 2 metros de altura aqui, né? 6 metros de largura de topo. Largura de topo é aqui, ó, o Bzão, tá? E 20 metros de comprimento. Comprimento é aqui, ó, letra C aqui, ó, é o comprimento. Para cada metro da altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros desse tipo de silo, 2 metros cúbicos. Estamos falando de volume. Então, ele está falando aqui, ó, o B é a largura do fundo, o Bzão, a largura do topo, o C, o comprimento do silo, e aqui é a altura. Primeira coisa que a gente tem que saber, quanto que mede o Bzão? Ele me deu quanto que mede o Bzão, mede 6 metros. Quanto que é a altura aqui que ele me deu? Essa altura não é a altura do prisma, tá? É a altura do fundo aqui da silagem, do silo. Ele falou que mede 2 metros. Quanto que mede o comprimento do silo, que é a altura do silo, né? Vou chamar de Hzão. Ele mede 20 metros. E a pergunta que não quer calar, quanto que mede o Bzinho? O que ele falou para vocês do Bzinho? Ele falou que a cada da altura, meio da altura aqui, equivale, né, a largura do fundo. Então, vamos voltar ao problema. Para cada metro de altura do silo, a altura do silo aqui, a largura do topo, que é essa aqui de 6 metros, tem 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Então, a largura do topo é 6. E eu tenho que tirar 0,5 vezes a altura do fundo lá, né? Então, vezes 2. Então, 0,5 vezes 2 é 1, é 6 menos 1. Então, o de baixo mede 5. Então, voltando no problema. O que eu preciso? Ele quer saber, após a silagem, 1 tonelada... Não, ele não fez a pergunta ainda. Vamos lá. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é 110, 125, 130, 220, 260. Então, ele quer saber o volume, gente. O volume. Vamos pensar nesse prisma aqui. A base dele é 1, por isso que ele chama trapezoidal. Aqui é 6, aqui é 5 e a altura é 2. O
Que jeito que eu acho o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura. O que eu tenho na base? Um trapézio. Então, o volume vai ser forma da área de trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Vezes a altura desse prisma. Por que eu pus a razão? Porque isso aqui é a altura do trapézio. Isso aqui é a altura do prisma. Então, o volume vai dar Bzão é 6, mais Bzinho, que é 5, dividido por 2, vezes a altura do trapézio, que é 2, vezes a altura, que é do negócio lá, que é, vamos ver lá, vamos ver quanto que mede. Ó, a altura do silo, comprimento do silo é 20 metros. Então, essa altura nossa aqui, ó, é 20 metros. Então, o volume meu vai dar 6 mais 5, 11. Esse 2, que esse 2 eu corto. 11 vezes 20, 220 metros cúbicos. Ele pediu em metros cúbicos, pessoal. Vamos voltar à pergunta? Ele pediu em toneladas. Ele quer saber em toneladas. Mas o que ele me falou lá antes? 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, gente. Vocês adoram proporção. 2 metros cúbicos é 1 tonelada. 220 metros cúbicos é quantas toneladas? Regrinha de 3, 5. Quanto mais tonelada, mais metro cúbico. Então, 2 é x, 2x. 220 vezes 1, 220. Então, x é igual a 220 por 2. X é igual a 110 toneladas. Muito fácil. Resposta, letra A. Muito fácil, gente. O peguinha tava aqui, porque você olhava as respostas lá, ó. Você, pá, 220. Não, ele te fala, ele te dá a informação que a cada 2 metros cúbicos equivale a 1 tonelada. Então, você tem que fazer a regra de 3 de passar de metros cúbicos para tonelada, ok? Continuando, ó, tudo Enem de 2014, essa questão também do Enem de 2014. Conforme o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão, contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura, mais comprimento e largura, não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Então, a caixa de sapato, ele abriu, ó. Esse aqui, se você dobrar aqui, aqui é a tampa daqui, esse aqui é do lado e passa do lado de lá. Então, vamos pensar na caixa aqui. Comprimento é aqui, vezes largura, vezes altura, não é isso? Ó, comprimento, largura e altura. Ó, o comprimento nós vamos chamar de A mais B mais C, tem que dar no máximo 115 centímetros. Mas vamos pensar aqui. Aqui é 24, então aqui também é 24, e aqui é 24. Então, isso aqui é a altura. Então, eu tenho altura, certo? Eu não tenho essa parte aqui, ó. Eu não tenho essa parte, eu tenho que descobrir. Então, eu fiz o desenho aqui pra gente entender melhor. Aqui, a hora que você tampa, aqui, ó, a hora que você tampa isso aqui, você gira, aí isso aqui vira a altura, fecha aqui. Então, isso aqui é 24, isso aqui é 24.
para dar tudo 90, 24 mais 24, 48. 90 menos 48 vai dar 42. Então, esse pedaço aqui mede 42, certo? Tranquilo? Então, eu tenho que descobrir, aqui é o comprimento, aqui é a largura e 24 é a altura. Então, comprimento, vamos chamar o A, 42, mais largura, X, mais a altura, que é 24, aqui é 24, aqui é 24, tudo 24. Mais 24, tem que dar 115. É só isso que o problema tá te falando. Então, x é igual a 115 menos 42 menos 24. Não é isso? Isso vai dar x é igual a 115 menos 42 dá. Então, vamos fazer assim, ó. 42, 64 e 24 dá 66. 115 menos 66, a largura vai dar 49, não é isso? Resposta, letra E. Letra E. Ok? Esta questão do Enem, 3 questões, gente, espacial, Enem 2014. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite, formado por 2 partes cúbicas, tá aqui, ó, que se comunicam como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem a medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima, ou seja, como é cubo, todas as arestas têm o mesmo tamanho. E ele está falando que essa aresta aqui é o dobro dessa aqui, certo? A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher a metade da caixa de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Ou seja, tem que acabar de encher esse restante mais o cubinho. Gente, a questão tá no cubinho. Porque se eu gastei 8 minutos para encher a metade da caixa, eu vou gastar 8 minutos para preencher a outra metade, concorda? Então, aqui eu já sei que é 8, agora eu tenho que saber esse aqui. O que eu sei? Aqui, ó. Vamos aqui no papel. O volume